Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar do livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, que é o último, né? Ele fala que o século XX, ele conta o século XX da Primeira Guerra Mundial, a queda da União Soviética, por isso ele chama de breve século XXI. Né? E aqui tem algumas pessoas que falam desse livro. O século, vista aérea, olhar panorâmico. 12 pessoas veem o século XX. Isaías Berlim, filósofo da Grã-Bretanha. Vivi a maior parte do século XX, devo acrescentar que não sofri provocações pessoais. Lembro-me apenas como um século mais terrível da história. Verdadeiramente foi o século de maior matança, né, da história devido ao capitalismo. Júlio Caro Barrosa, antropólogo da Espanha. Há uma contradição patente entre a experiência de nossa própria vida, infância, juventude e velhice, passadas tranquilamente sem as maiores aventuras, e os fatos do século XX, os terríveis acontecimentos por que passou a humanidade. Né? Primo Levi, escritor italiano. Nós que sobrevivemos aos campos somos verdadeiras testemunhas. Esta é uma ideia incômoda que passei aos poucos ao aceitar, ao ler que os outros sobreviventes escreveram, inclusive eu mesmo. Quando releio meus textos após alguns anos, nós sobreviventes somos uma minoria não só minúscula, como também anômala. Somos aqueles que por prevaricação, habilidade ou sorte, jamais tocaram o fundo. O que tocaram é o que viram a face das górdanas. E não voltaram ou voltaram sem palavras. René Dumont, agrônomo ecologista da França. Vejo apenas como um século de massacre e de guerras. Rita Levi, Prêmio Nobel da Ciência na Itália. Apesar de tudo, neste século houve revolução para melhor, o surgimento do quarto estado e a emergência da mulher após o século de repressão. Tá? E aí, só colocar uma questão, né, que o conservadorismo ele é contra o feminismo. Né? E o feminismo foi o responsável por equilibrar a situação da mulher na sociedade. No século XIX, por exemplo, a menina casava com quem o pai determinasse. Né? A revolta da vacina, eu tenho um livro, Os Bestializados, né, aconteceu porque os pais não deixavam que as filhas mostrassem vergonha para tomar vacina. O que era a vergonha? Levantar a manga do braço. Né? Nem a mulher, para tomar vacina. Que Oswaldo Cruz propôs para acabar com as epidemias do Rio. O que aconteceu? O prefeito, que já queria desalojar aqueles becos tudo do Rio de Janeiro, sentou a polícia, borracha, tiro e zarpou tudo pro morro. Acabou o problema. Né? É assim que se trata de negacionista. Né? Porque o Onyx Lorenzoni assinou uma portaria que proíbe empresário de demitir os negacionistas. Né? Para proteger o emprego. Esse é um cara de pau, porque ele é a favor até da abolição da Lei Áurea. Né? Ele é um cara de pau. Ele não é a favor do trabalhador. Ele é da direita, da extrema direita neoliberal. Ele fez isso, né, porque ele é um canalha. Porque o cara não toma vacina, porque não quer, mas mesmo não querendo, ele vai ameaçar a vida dos companheiros. Né? Então o coletivo está sendo desprivilegiado em favor de um negacionista. É uma medida de idiota. Né? Que os caras, ele está defendendo emprego. Nunca defendeu emprego de ninguém. O cara está pouco se lixando para pobre. William Golding,
Nobel escritor, Grã-Bretanha. Não posso deixar de pensar que esse foi o século mais violento da história humana, né? E aí tem outros que vão dizer, né, sobre isso. O livro, né, do Eric Hobsbawm, ele está dividido em 3 partes, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu anotei um monte de coisa. Eu tive que passar a noite lendo algumas coisas para poder... Vamos lá. Aqui. A Era da Catástrofe. O que é a Era da Catástrofe? É as 2 guerras, né? E por que acontecem as 2 guerras, né? Aí o Eric Hobsbawm sugere você ir para a Era dos Impérios, né? Quando, né, no final do século XIX, começo do século XX, sobre a patifaria da ideia de levar a cultura, levar a civilização ao homem negro, né? Os europeus conservadores, em nome de Jesus, invadiram a África e fizeram a partilha, né? Só que a Alemanha não era um estado formado ainda, e muito menos a Itália, né? Eles vão se unificar no finalzinho do século XIX, né? Se transformam em estados, né? Se juntam todos os principados e vão reivindicar a parte deles, né? Que vai ser negada, né? E em 1914, com o assassinato do arquiduque austríaco Ferdinando, né? Pelo croata do movimento Mão Negra, a Áustria vai pedir, né, uma punição imediata, não vai acontecer. A Áustria declara a guerra, a Áustria declara a guerra esqueci agora. E aí começa as declarações de guerra, porque já tem acordos. Eles estão vivendo um momento de uma paz beligerante. Eles estão se armando. Porque a ganância é muita. A Inglaterra, naquele momento da história, ela vai ter 1/3 do planeta sob domínio dela. Ela escraviza, ela rouba, né? Mahatma Gandhi, Churchill, né? O herói de alguns psicopatas aí, Churchill chama Gandhi de vagabundo, né? Quem é Gandhi? Né? Gandhi foi o libertador da Índia. Como ele libertou a Índia? Com o mesmo movimento de desobediência civil que Martin Luther King vai estudar de Gandhi e vai fazer nos Estados Unidos, né? O Gandhi morre, né? Não em função da independência da Índia, mas depois por um extremista, mas Martin Luther King vai ser assassinado por conservadores que não queriam a ideia de uma civilização onde negros e brancos coexistissem em pé de igualdade, né? Inclusive negro não podia votar, né? Vamos lá. Então, a Primeira Guerra, o Eric Hobsbawm vai dizer que a Primeira Guerra e a Segunda são uma só, né? Só há um intervalo, né? O intervalo em 1918, o que vai levar à Segunda Guerra é o Tratado de Versalhes, né? Que a França vai se vingar da Alemanha, porque a França tinha perdido o território da Alsácia e da Lorena, né? Ela vai impor um tratado humilhante. Adolf Hitler é soldado na Primeira Guerra, é austríaco, mas é do exército alemão. Ele vai ficar revoltado com a rendição covarde, né, que ele diz, né? Benito Mussolini também luta na Primeira Guerra Mundial, né? Com o comunismo começando a dar certo, né? Os países europeus começam a temer, né, que novas revoluções aconteçam na Europa, como aconteceu no século XIX. E aí apelam para a cadela do fascismo, para a cadela, né? Quem vai levar Hitler ao poder? Vai ter apoio dos luteranos, da Baviera, né? Mussolini, a Igreja Católica Conservadora, né? Espanha, tem tudo conservador aí no meio, né? O conservador está lutando contra o quê? A tentativa ou o medo de acontecer uma revolução que o próprio Edmund Burke, né, não aceitava a revolução. Porque ele sabe que a revolução acaba com os privilégios e ele acha que tem que ter privilégio eterno, né? Com a queda da Bolsa em 1929,
Né? O Tratado de Versalhes impõe uma dívida para a Alemanha que é quase impossível pagar. Para se ter ideia, ela acabaria em 2020. Né? Mais de 100 anos depois. Né? O exército ficava limitado a 100 mil homens, a dívida era praticamente pagável. Né? Com a quebra da Bolsa de Nova York 29, 80% das indústrias norte-americanas vão quebrar. O empresário vai se suicidar, as pessoas vão viver na fila da fome. Né? O liberalismo havia fracassado. Né? Mas, como já tinha globalização, ele vai afetar o mundo inteiro. Né? E a Alemanha vai cair na merda. E na merda, na pobreza, vem o fascismo, para proteger, né? Vem o nazismo para proteger a burguesia. Vem Adolf Hitler, né? Chega ao poder, né? Porque a Alemanha está na miséria, e ele vai trabalhar o orgulho alemão de uma raça ariana. Né? Ele vai sabotar o presidente alemão até conseguir chegar a primeiro-ministro, depois se tornar chanceler, e depois se tornar Führer. Aliás, é Führer, porque Duce é Mussolini. Né? Mussolini vai derrubar também o rei italiano, vai chegar ao poder, vai implantar a ditadura fascista, né? Eles vão se alinhar, né? Os estados fascistas e o nazismo, né? E o Hitler vai começar, né? Quando ele chega ao poder, ele vai começar a bolar, né, a guerra para poder se vingar da Europa, né? Que não havia dado a partilha da África e ainda havia imposto uma dívida quase impagável para a Alemanha. E aí ele começa a invadir os Sudetos, começa a invadir os países em volta, né? Os europeus bundões, né? Não reagem, né? Tem tudo medo, né? Diz que é corajoso, né? Passa aquela frase do Churchill: nós nunca iremos nos render. Claro que não, só tinha 20% do exército alemão na Europa, 80% estava na Rússia. Mas mesmo assim, a Luftwaffe, né, que é a força aérea alemã, quase afundou a ilha. Né? Bombardeou, que quase afundou. Né? Aí vem a Segunda Guerra. Né? Quando o Hitler invade a Polônia, aí já é fronteira com a França, eles não tomarem providência. Mas só que o Hitler é tão poderoso, porque ele vai passar grande parte do governo. Ele voltou às indústrias, né, de produção automobilística, química, para produzir armas de guerra. Então ele tem tanques infinitamente mais do que todos os países europeus, aviões, né? Ele tem um exército extremamente poderoso. Quando ele invade a França, as linhas de Maginot, né, que eram as linhas de defesa da França, eles achavam que estava seguro. O Hitler ganhou a guerra em 12 dias. Né, e fez os franceses assinarem, né, a rendição no mesmo vagão que os alemães tinham assinado o Tratado de Versalhes. Né? E bombardearam a Inglaterra, mas o objetivo do Hitler era a União Soviética. Porque o nazismo, primeiro, a União Soviética rica em petróleo, em gás, né, que é combustível, e combustível mantém a guerra, mas também pelo ódio ao comunista. Né? E aí, em 43, né, eles invadem, né, com a Operação Barbarossa, que é considerada a maior invasão da história da humanidade a um país. Né, 80% do exército alemão invade. Né, a Rússia tem alguns idiotas que dizem que Stalin era amigo dos alemães porque ele fez o pacto Ribbentrop-Molotov, que é o nome dos diplomatas. Por que fez? Porque Stalin chamou uma aliança com a Inglaterra, não aceitou, porque ele era comunista. Stalin chamou uma aliança com a França, que não aceitou. Os Estados Unidos diziam que morra todo mundo comunista, nazista, para nós será, né? Ludwig von Mises, né, o grande neoliberal, saudou a ascensão de Mussolini, né? O próprio Winston Churchill também. Né? E aí, quando invadem a Rússia, a Batalha do Volga em 42, Stalingrado em 43, vai morrer muito soldado russo. Mas eles vão derrubar quase 80% do exército alemão e vão empurrar a Alemanha para Berlim.
Quando acontece o dia D, em junho de 44, né, o Exército Vermelho já está às portas de Berlim, já tinha soltado Auschwitz, e Hitler já estava no bunker admitindo a guerra perdida. Tá? E aí? Essa é a era da catástrofe. É muita morte. Estima-se entre 80 a 100 milhões de pessoas que morrem nessas duas grandes guerras, né? Que ganha pela primeira vez o caráter de guerra mundial, porque envolve o mundo inteiro, né? E aí ele vai falar da Era do Ouro. O que é a Era do Ouro? Né? A Rússia não vai ficar em dificuldades econômicas porque não vai acontecer. Ela tem uma economia planificada, né? O socialismo, né, que é a transição para o comunismo, já tinha se fixado e os trabalhadores estavam ganhando bem, vivendo bem, né? Eles foram obrigados a criar um Estado keynesiano, como nos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt criou, né? O keynesianismo admite o Estado como indutor do desenvolvimento econômico e cria uma rede de proteção social para a classe trabalhadora, né? E isso vai perdurar, né, durante toda a Guerra Fria, que vai até 1989, e é os Estados Unidos que conseguem desestabilizar, né, a União Soviética. Por quê? Eles usam o escravo deles, a Arábia Saudita, para derrubar o preço do barril de petróleo. A Rússia não consegue financiar um gasoduto extremamente importante para a economia. Ela acaba optando pela política transparência e abertura, que é perestroika e glasnost, né? Quando caiu a União Soviética, né, os neoliberais sentiram a vontade. Por quê? Já não tinha mais, né? Primeiro, quando abriram, os milionários russos roubaram todo para privatizar, roubar tudo. Tudo que era do povo ficou na mão dos ricos, né? Muito tempo o Estado russo ficou na miséria, né? E aí vem a crise de 73 do petróleo, que Eric Hobsbawm vai chamar, né, o desmoronamento. É a terceira fase. O desmoronamento é a crise do petróleo, né, da OPEP, né, que vai bloquear petróleo, né? E aí os estados vão começar a entrar em colapso, inclusive o Brasil. Aparece o diabo do Milton Friedman, né, da escola de Chicago, de Paulo Guedes, né, propondo o neoliberalismo, que até aquele momento nem de Bobavec, nem de Mises, né, nem de Hayek havia sido aceito, né? Ronald, pela primeira vez, vai ser implantado no Chile, né? No Chile vai ser fácil, porque o Pinochet é um também conservador, assassino, estuprador, um monte de coisa que ele tem, né? Se instala o Estado neoliberal lá. Hoje a água está na Constituição, que não é um direito humano, é um direito econômico, para você ver até onde chegou o Estado neoliberal, né? O neoliberalismo, com o fim do Estado de bem social comunista, ele vai tomando conta dos países europeus também e dos Estados Unidos, né? Margaret Thatcher vai implantar o neoliberalismo, né? Sobre o tripé do Milton Friedman é muito covarde, né? Meritocracia, individualismo e empreendedorismo. Os três é patifaria. O fato de você ser individualista, você quebra a coletividade da luta da classe trabalhadora, que só assim consegue, por exemplo, um reajuste para cobrir as perdas da inflação. Você sozinho não consegue nada, né? Porque ele vai trabalhar mais além. E o Paulo Guedes está fazendo aqui, né? Ele vai trabalhar para desmontar os sindicatos. Paulo Guedes tirou a contribuição obrigatória dos sindicatos, então vai fechar tudo. O individualismo transforma as pessoas em maior explorada. Por quê? Porque ela, para se promover, ela denuncia até o próprio amigo, né? Já não são mais amigos, são inimigos, né? Tanto a Margaret Thatcher causou tanto mal aos ingleses. Quando ela morreu, o povo foi à rua gritar: a bruxa morreu, né? E quando se instala nos Estados Unidos, né? E aí eu sugiro ler assistir o documentário A 13ª Emenda para ficar chocado,
né? Primeiro veja 12 anos de escravidão para você ver o conservador, reacionário, cristão, o cara pegava a Bíblia assim. Jesus diz: o negro que não colher tantas toneladas de cana tem direito a tomar 50 chibatadas. O negro não sabe ler, está acreditando que aquele mentiroso está falando, né? Que justifica a tortura nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Tá? Quando chega, então, no governo Ronald Reagan, o neoliberalismo, a população carcerária era de 400 mil, hoje é 2 milhões e 300. Né? Por quê? Criou uma ilha de ricos e um oceano de miseráveis. Né? 140 milhões de estadunidenses estão na pobreza, dos quais 40% na miséria. Né? Mas não tem assistencialismo nenhum. Milton Friedman pediu o fim dos impostos dos ricos para acumular mais patrimônio, né? O fim do serviço público de saúde. Lá a Covid era tratada diante ao pagamento de 14 mil dólares. Se não tem, dane-se. Né? Eles não querem saber. Divide o povo se torna um povo frio, né? Um povo sem amizades. A meritocracia é outra farsa, porque a bagagem cultural da criação familiar pesa sobre o desenvolvimento humano. Não adianta só a escola educar, né? E não ter, o pai não ter capacidade de empoderar mais o conhecimento para a criança. Tá? Então a ideia da meritocracia é o cara, quando se forma advogado, ele fica 5 anos estudando para ser juiz. O pobre tem que trabalhar. Né? E o empreendedorismo, isso é uma farsa tão grande. Só quem tem nome é que consegue empréstimo no banco. Quem não tem, não consegue. Simples assim. Então, dos 100 que abrem, 90 quebram. Mas só mostram 100 que os 10 dão certo. Tá? Então ele vai dizer que é a era da catástrofe. Por quê? Porque o neoliberalismo vai desmontar todo o estado de bem-estar social, como desmontou o Paulo Guedes e o Michel Temer. Um fez a reforma trabalhista, o outro tributária. Né? E o pior, para aprovar, né, os deputados que ele se uniu agora só votam por dinheiro. Por dinheiro, é que nem youtuber de direita. Por dinheiro ele mente, por dinheiro ele se prostitui, por dinheiro ele faz tudo. Né? Isso, para mim, na minha visão, é ausência de moral. Né? Ele vai dizer também que a África vai ser extremamente lesada pelo processo de colonização, assim como a China. Os caras falam, a ditadura de Mao Tse-tung matou milhões. Teve que matar mesmo, porque os caras estavam dominando quase toda a China durante 100 anos. Tem que expulsar na marra. Né? Outro dia eles estavam questionando que o Facebook estava proibido na China. Claro! Primeiro que o Facebook é um órgão de espionagem. Né? Ele espiona quem quiser no mundo todo. Quem denunciou isso? O Greenwald, no escândalo do WikiLeaks, que levou Assange, coitado. O Assange foi para uma embaixada, a embaixada do Equador, né, que era de Rafael Salles. Quando ele fez a auditoria da dívida externa e diminuiu ela em 97%, ele se tornou inimigo dos acionistas lá fora, que estimulam o patrocínio do golpe. Na Era do Ouro também ele vai dizer que existe, né, a Guerra Fria. A Guerra Fria, né, a ideologia oriental de parte da Europa fica sob domínio da ideologia socialista, marxista, leninista, né? E do outro lado do mundo, né, os Estados Unidos vai manter a força, quando for necessário, né, a direita no poder, porque a direita só chega através do golpe. Né? Vê que o Jair Bolsonaro deu um golpe. Né? Moro facilitou a prisão do Lula, ele não foi aos debates, né? Ele mentiu, que eu não sei como uma pessoa aguenta aceitar mentira de mamadeira de piroca, mas tudo bem. Né?
Tá, então, ó, brevemente é isso, tá? O livro está dividido, é um livro, é um pouco denso, né? Às vezes você tem que ir aos outros livros, porque ele faz citação dos outros livros. Ele tem uma característica também de falar de um problema social de um país e citar outro que ele conhece como exemplo. Ele foi extremamente formado, né? E né, foi amigo pessoal do ex-presidente Lula, para ver o nível de amizade de um trabalhador que o povo chama de analfabeto, mas que chegou até onde ele chegou, né? Ok? Essa foi a minha participação. Eu volto para falar dos outros 3 livros também, né? Porque são livros interessantes, principalmente para quem vai fazer faculdade de História, né? Porque são complexos, mas são obrigatórios. Até a próxima.